Evangelho de Lucas, capítulo 2, 41 a 52, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, nós estamos diante de um texto exclusivo no que diz respeito a falar sobre a infância de Jesus. Nenhum outro texto dos evangelhos fala sobre este período da vida do Senhor Jesus. De forma que do seu nascimento até o início do seu ministério, aos 30 anos, o único registro que nós temos da vida do Senhor está neste trecho que nós lemos. O que podemos falar então de Jesus como criança? O que podemos falar do desenvolvimento do nosso Salvador, do nosso Redentor? Podemos dizer que Jesus foi igual, mas diferente a todas as crianças. E este será o tema da nossa exposição. Igual, mas diferente. Qual é a relevância de nós estudarmos sobre a infância do Senhor Jesus? Eu quero destacar primeiramente o sermos estimulados a olharmos o Deus Criador dos céus e da terra, tendo uma vida e uma infância como a que eu e você tivemos. Mas uma segunda razão para nós estudarmos sobre esta vida do Senhor Jesus é compreendermos quanto amor Ele teve por nós, a nos se colocar nesta condição, de certa forma, humilhante. O Criador dos céus e da terra, com as limitações comuns a toda criança. Por isso, dentro desta perspectiva, de exaltarmos este Deus que se fez homem, dentro desta perspectiva de vermos a humilhação do nosso Cristo, estudemos mais sobre a sua humanidade nesta noite. Eu quero começar então falando primeiramente do quão igual era a infância do Senhor Jesus e do quão igual foi a sua infância. O Senhor Jesus, à semelhança de qualquer outra criança, tinha também uma família. E quão abençoada era esta família do Senhor Jesus? O texto nos diz que anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando nós pensamos na filiação do Senhor Jesus, é justo dizer que Maria foi mãe de Deus. E esta justiça está no fato porque Jesus, desde a sua infância, era Deus. Mãe de Deus não no sentido de ter sido ela aquela que originou o Criador, porque obviamente o Senhor nosso Deus não foi criado, concebido ou gerado. Deus é Deus desde a eternidade. Contudo, quando nós pensamos na humanidade do Redentor, sendo ele 100% homem, teve ele então uma mãe. Daí a condição da sua plena humanidade, como nós acabamos de cantar. Ele veio do ventre de uma mulher, como todas as outras crianças. Tendo ele, então, uma mãe esta que, juntamente com o seu pai, aquele que o criou, José, era uma família temente ao Senhor. Anualmente eles cumpriam e observavam a lei. O texto de Êxodo, capítulo 23, a partir do verso 15, institui 3 festas que aquele povo deveria observar anualmente. A festa da Páscoa, chamada também de festa dos pães asmos,
a festa da cega, ou o início da colheita, chamada também da comemoração do Pentecostes, porque ela se dava 50 dias depois da Páscoa, e a festa do fim da colheita, a festa da gratidão, que se dava ao final do período do plantio e da colheita. Nesses 3 momentos do ano, o povo deveria celebrar, deveria louvar ao Senhor, reunir-se em ajuntamento solene em Jerusalém. Cada família, na representação do marido, do homem, deveria pelo menos em uma dessas 3 festas se apresentar para o santo ajuntamento em Israel, em Jerusalém. Embora a obrigatoriedade pesasse sobre os homens, era comum também que a família toda se dirigisse a Jerusalém, pelo menos em um desses 3 períodos. A festa escolhida, então, para que a família do Senhor Jesus fosse para Jerusalém, cumprindo a lei, observando aquilo que a Escritura preceituava, foi a festa da Páscoa. Então, observando a lei, essa família desce, vai até Jerusalém. Mas não apenas uma família temente a Deus que observava a festa anual. Eles também observavam aquilo que deveria ser feito com a criança ao atingir 12 anos. O verso 42 nos mostra isso. Quando Jesus então atingiu os 12 anos, eles subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Era comum então aos meninos serem inseridos na vida adulta a partir dos 12 anos. Aquele menino agora assumia o seu papel de homem na sociedade, se comprometia com o seu povo, se comprometia com a sua casa, se comprometia também com o seu Deus. Era um marco na vida, então, daquela criança que transitava da infância para agora uma vida com mais responsabilidades. E Jesus não foi diferente. Perceba, então, que a família de Jesus era uma família que tinha pai, tinha mãe, era uma família que observava a lei do Senhor, que anualmente ia para Jerusalém. E Jesus teve uma infância como a de todas as outras crianças, e no tempo de apresentar-se para o seu compromisso com a sociedade, com sua casa e com o seu Deus, também ele foi apresentado e inserido à vida adulta. Terminados os dias de festa, então, eles regressaram. No entanto, Jesus permanece em Jerusalém. Jesus tem o desejo de ficar em Jerusalém. Ouvir mais dos grandes mestres da lei. Era em Jerusalém que eles ficavam. Os maiores escribas, os maiores doutores da lei, os homens que tinham maior conhecimento sobre a palavra de Deus, os maiores ensinamentos sobre o Senhor eram possíveis ser aprendidos em Jerusalém. E Jesus então queria se deleitar, se banquetear desta bênção que era poder aprender com estes homens. Sim, não estranhe o termo, Jesus aprenderia. E logo falaremos também deste envolvimento, deste desenvolvimento. Vejam então que Jesus fica em Jerusalém, a sua família regressa, vai para casa. Um dia de viagem havia se passado. Talvez pela confiança naquele menino que não pecava, porque era Deus, que não desobedecia os seus pais, que não era rebelde nas instruções. Isso dava a José e Maria plena confiança de que Jesus não iria se colocar em qualquer situação de risco, nem tampouco iria deixar o caminho. Então eles confiam plenamente de ficar um dia sem ter contato com o menino Jesus, imaginando que talvez ele estivesse entre os parentes. Talvez estivesse ele junto com seu primo, João Batista. Talvez os dois estivessem fazendo coisas comuns aos meninos fazerem. E José e Maria estavam tranquilos quanto a isso. No entanto, passado um dia já de viagem, eles olham e falam, não, mas cadê o menino? Onde está Jesus? E eles vão, então, em todo o comboio que estava junto. E era comum que assim fosse. Como nós dissemos, a festa anual deveria ser observada. O ir para Jerusalém era obrigatório. Então, claro, não estamos falando de apenas uma família indo. Estamos falando de várias pessoas. Era o momento em que os parentes se reuniam para juntos, talvez dividir os custos da viagem, para se apoiarem no trajeto que por vezes era cansativo e perigoso. Então era comum que muitas pessoas estivessem envolvidas nesta viagem. De forma que um pai olhava a criança do outro, eram parentes, eram amigos, eram vizinhos, estavam juntos.
E Maria e José estavam certos de que Jesus talvez estivesse entre as outras crianças. Mas depois de procurá-lo, não o encontraram e eles decidem voltar para Jerusalém. Eles passam 3 dias procurando o Senhor Jesus. Imaginando procurar uma criança normal, não consideraram que Jesus era igual, porém diferente. Ele não estaria em qualquer lugar em Jerusalém. Haveria um lugar em que aquele menino, igual como todos os outros meninos, porém diferente de todos os demais, estaria. E que lugar seria este? O templo. Por isso nós cantamos e lemos desde a nossa liturgia sobre o Santo Templo. Cantamos que Deus se faz presente no templo. Cantamos e lemos na Escritura que é maravilhoso estar na casa do Senhor, porque este era o entendimento de Jesus. O templo não pode ser comparado com aquilo que temos neste espaço. Aqui, embora seja o lugar de ajuntamento solene, não é o lugar que restringe a presença de Deus. Deus se fazia presente para um relacionamento próximo de culto e de adoração com o seu povo através do templo. Contudo, isso se faz diferente em nossos dias porque o Santo Espírito habita em nossos corações. Não mais em templos feitos por mãos humanas, não mais em um único lugar para que o seu povo possa adorar, mas Deus se faz presente em nossos corações, de forma que todo povo, em toda tribo, língua, nação, possa adorar ao Senhor, porque Deus agora habita em nós através do Santo Espírito. Contudo, naqueles dias, a presença de Deus no meio do povo era marcada pela figura do templo. O templo representava então que ali Deus se fazia presente, que a comunhão do povo com o seu Deus se daria através do templo. Jesus não havia ainda morrido na cruz. O véu do templo ainda não havia sido rasgado. Havia ainda uma distância causada pelo pecado que colocava o homem em condição oposta a Deus, em inimizade com Deus. De forma que este relacionamento com o Senhor, com o Criador, com o Deus Santo, estava limitado à condição do templo, porque Cristo ainda não havia realizado a sua obra, algo que mais adiante aconteceria. Então não havia um lugar mais óbvio para a comunhão com o Pai em Jerusalém do que o templo. E é por isso que Jesus está ali e vai dizer aos seus pais: por que vocês estavam a me procurar? Não consideraram que eu estaria aqui na casa do meu Pai? É curioso que os seus pais fazem a pergunta a Jesus: por que fizeste isso com a gente? Por que nos deixou tão preocupados? E a resposta de Jesus é: vocês deveriam entender, discernir, que mesmo eu sendo igual a todas as crianças, ainda assim eu sou diferente. Então há o reencontro, a família novamente está reunida, juntos eles voltarão para casa e em tudo Jesus lhe era submisso. Algumas coisas que eu quero destacar do quanto Jesus era igual. Jesus era igual porque tinha uma família como todos os demais. Jesus era uma criança igual a outra porque a sua família, embora sim uma família temente a Deus, que observa a lei e guarda os mandamentos, é uma família que também tem limitações. Há erros e falhas nessa família. Há pais que talvez tenham se desligado ao se envolverem com as coisas típicas de uma viagem, deixando para trás um filho. Maria, uma pecadora. José, um homem pecador. Pais dedicados, que amavam ao Senhor, temiam ao Senhor, contudo que tinham pecados. E quando nós falamos sobre a realidade do pecado na casa e na família de Jesus, é importante destacar que o pecado desajusta uma série de coisas. Não pensemos então que a família de Jesus fosse uma família muito diferente da minha e da sua. Era uma família que entre o casal, José e Maria, haviam problemas na vida conjugal. Porque eles não eram tementes a Deus? Não. Já destacamos isso aqui. Pessoas que observavam a lei, amavam o Senhor, cumpriam com seus votos. Contudo, 2 pecadores unidos, enfrentando conflitos da vida conjugal. Os irmãos de Jesus, Judas, Tiago, pecadores, que também enfrentavam e tinham dificuldades.
como outros quaisquer. A realidade de pecado que se faz presente na casa de Jesus trazia dificuldades de relacionamento, dificuldades da administração dos recursos. Então as contas lá também ficavam apertadas em alguns momentos. Os relacionamentos também se tornavam estressantes em alguma medida. Em alguma medida haviam dias de tristeza, de erros, de falhas, de arrependimentos. E esta é a realidade do qual Jesus está inserido. Agora, pensa aqui comigo. O Verbo, antes de se encarnar, estava em plena comunhão com quem? Com o Pai e com o Espírito. E no conselho da Trindade Santa, como já disse aqui nesta afirmação, estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santos, sem qualquer espaço para pecados, em um lugar de santidade. A santidade do lugar onde Cristo habitava, onde o Redentor estava antes da encarnação, é de tamanha santidade, ao ponto que Isaías, quando foi levado para ver esta sala do trono, e este lugar da habitação do Pai, do Filho e do Espírito, ele se vê em condição indigna. Ele se vê estranho a todo aquele lugar, porque ele dizia: eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo cheio de impurezas e pecados. O Senhor, Salvador, o Redentor, sai deste lugar de glória, de extrema santidade e pureza, para agora se ver ao lado de homens pecadores, de impuros lábios. Abandona a convivência com o Pai e com o Espírito, que eram santos, puros, um lugar celestial cheio de santidade e pureza, para estar agora em convívio constante com dois pecadores, José e Maria, e mais, se submeter às suas ordens e depender desses dois. Quando o texto aponta para esta realidade de que, terminados os dias de festa, José e Maria foram adiante e deixaram para trás o menino, mostram todas as imperfeições que são comuns da vida humana. Homens que, por conta do pecado ou por conta das suas limitações, esquecem as coisas, falham em seus compromissos, deixam para trás coisas que são importantes. Esta é a realidade do qual Jesus, se fazendo homem, se viu inserido. Uma vida comum. Não são apenas os nossos filhos que convivem em uma casa que tem erros e que tem pecados. Não foi apenas eu e você que crescemos nesta realidade de famílias imperfeitas. Jesus também estava em condição assim, porque ele é igual. Ele foi igual a mim e a você. Ele se fez um de nós, vivendo as mesmas circunstâncias, contudo, sem pecar. Veja que Jesus também é igual em seu desenvolvimento. O verso 52 nos diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Jesus se desenvolve como toda criança. É curioso imaginar que Jesus aprendeu a andar, a falar, que Jesus foi amamentado como qualquer criança, que Jesus foi ensinado sobre a lei esta do qual ele mesmo foi o criador, mas alguém o ensinou. E aí você pode pensar: mas pastor, Jesus não era Deus? E aqui é importante nós falarmos de duas questões teológicas para nós entendermos este desenvolvimento de Jesus. Na encarnação nós temos, primeiro, as limitações comuns da finitude humana. Deixa eu explicar isso. Quando nós falamos da finitude humana, nós não estamos falando necessariamente de pecado. Estamos falando de limitações físicas. Meu braço, por mais que eu o estique,
Ele não vai chegar até a câmera. Isso não tem a ver com pecado. Não é porque eu sou pecador, é porque eu sou finito. Quando nós pensamos no Redentor, sim, na sua divindade, há esta infinitude. É o Deus que não foi criado. É o Deus que não tem nem início, nem fim. Jesus, sim, era Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Contudo, ao se encarnar, ele se põe em estado de humilhação. Se num primeiro momento, então, nós falamos sobre a finitude humana, Jesus estava preso a essas condições finitas comuns a todo ser humano, a segunda coisa importante a ser destacada desse desenvolvimento sobre Jesus é que ele se põe em estado de humilhação. Na finitude humana, ele não nasce sabendo e conhecendo todas as coisas. Mas não porque ele tivesse deixado de ser Deus, mas é porque ele se humilha para ser como um de nós. Este é o sentido que Paulo vai dizer que o Senhor Jesus abriu mão de toda a sua glória e se esvaziou. Ele se esvazia e se põe em condições de limitações, se humilhando para viver como eu e você. É por isso que Jesus responde lá no texto de Mateus 24, que sobre o dia da sua volta, apenas o Pai sabia. Você pensa, poxa, mas como assim? Ele sendo filho, sendo Deus, não sabe o dia da volta? Jesus escolhe se pôr em condição de humilhação para viver as mesmas limitações que eu e você temos. E isto não tem a ver com pecado, tem a ver com finitude humana. Ninguém sabe todas as coisas. Ninguém corre todos os quilômetros. Nenhum ser humano é autossustentável. Pois bem, a infância de Jesus é marcada pelas mesmas coisas. Para que Jesus tivesse a sustentação da sua vida, ele precisava se alimentar. No frio, ele precisava se aquecer. E tudo isto não é porque ele agora era um pecador. E a nossa fome, a nossa necessidade de aquecer-se ou resfriar-se, não tem a ver com pecar. Tem a ver com a nossa condição finita, limitada. Então nós aprendemos, então nós comemos, então nós treinamos, nos exercitamos, e nada disso fazemos porque pecamos, fazemos porque somos finitos e precisamos fazer. Para Jesus, isso, além de estar ligado à finitude, também estava ligado a um ato de humilhação. Mas há um outro aspecto também desta humanidade do Redentor que precisa ser dito, sobre as suas fraquezas. E essas fraquezas não decorrentes dos pecados dele, mas decorrentes de um contexto, de um habitat corrompido pelo pecado. Jesus adoeceu. Como toda criança teve febre, sentiu dor, teve os seus ferimentos, caiu, tropeçou, ralou o joelho, sangrou ao fazer tudo isso como toda criança. E nós chamamos isso das fraquezas do Redentor, não fruto do pecado que ele tivesse causado, porque o Senhor não pecou em momento algum, mas por conta de um habitat caído em que ele estava. É fácil nós entendermos isso. Você pode ter a melhor alimentação, você pode tomar todas as vacinas, você pode tomar todos os cuidados, e ainda assim você vai ficar doente. Por quê? Porque você pecou? Não. Porque você está num habitat corrompido pelo pecado. O ar que você respira é afetado pela queda. Não é perfeito. A comida que nós comemos, há marcas do pecado que mancham ela. Há bactéria em tudo, verme em tudo. Tudo foi tocado pelo mal. E ao lermos o texto lá de Romanos, capítulo de número 8, nós vemos que a criação está sujeita
não por vontade própria, mas por conta daquele que a sujeitou. Lembra-se do que o Senhor disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Por conta do pecado de Adão, então, a água agora foi tocada pelo pecado. Amaldiçoada está. A comida, o ar, as condições deste mundo sempre nos conduzirão a sofrimentos. E vão expor a nós situações de fraqueza. Jesus esteve sujeito a todas essas coisas. Por isso ele sentiu fome, sentiu frio, adoeceu, se feriu, porque ele era um homem e uma criança igual a eu e você. Crescia o Senhor Jesus, então, em estatura. Se desenvolveu como toda criança. Nos primeiros dias da sua vida, os seus olhos não abriam. Nos primeiros dias da sua vida, ele precisou ser amamentado. Depois ele foi aprender a andar, caindo. Depois ele foi aprender a falar. E imagine então Maria, ciente de que tinha em seus braços o Salvador, porque o anjo já havia lhe anunciado sobre isso, saber que estava a amamentar, cuidar, ensinar, instruir aquele que era o Salvador do seu povo. Crescia Jesus então em estatura, a condição da sua fisicalidade, em todas as etapas comuns de uma criança. Crescia ele também em sabedoria. E aqui é muito curioso, porque observe que o texto vai nos dizer assim, verso de número 46. 3 dias depois acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aí você imagina, o verso 47 parece ser mais comum. E todos que o ouviam, que ouviam o menino Jesus, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Parece que aqui faz mais sentido você pensar no menino Jesus. Era ele quem estava ensinando aos doutores, dando respostas a eles, falando e todos admirando-se. Mas veja que anteriormente, ele também se põe em condição de ouvinte. Ele também vai ouvir e, não se surpreenda, aprender. Como assim, pastor? Como que Jesus, que é Deus, e na sua divindade, foi ele quem deu a lei e todos os preceitos da lei, e elaborou a lei, e pensou a lei, como ele, sendo Deus, agora vai aprender desta lei que ele mesmo redigiu em cada um dos seus detalhes? A finitude, as limitações e a condição de humilhação que ele mesmo se colocou para nos servir. Jesus então precisou aprender versículos da Escritura. Imagina isso. Imagina quem foi o rabino que na sinagoga, lá em Cafarnaum, sentou-se com o menino Jesus e falou: deixa eu te mostrar algumas coisas, te ensinar alguns versos, ler com você alguns trechos do Santo Livro. Ele crescia e se desenvolvia também em sabedoria, em conhecimento. Não porque ele tivesse deixado de ser Deus, mas porque no seu estado de humilhação, e tendo comum as limitações de todo ser humano, ele se pôs em condição de aprender e desenvolver a sua inteligência. Mas o texto diz também que ele crescia em graça. E como entender esse aspecto do Senhor crescer em graça? O texto aponta para um amadurecimento ministerial do Senhor. A graça aqui, não porque antes ele estivesse tomado de pecados e agora fosse sendo corrigido e sendo aperfeiçoado, mas no sentido de que a cada dia que passava, o Pai o capacitava mais e mais para o ministério que ele haveria de exercer.
Este crescimento em graça, então, é a habilitação extraordinária dada por Deus para que ele pudesse servir a humanidade. Perceba então que Jesus foi um homem igual, uma criança igual a mim e a você. Aprendeu, se desenvolveu e no que diz respeito à capacitação para servir, amadureceu. Teve uma família comum como a minha e a sua, com defeitos, com pecados. A bênção de uma família temente a Deus, mas ainda assim, uma família comum. Contudo, embora seja igual, ele também é diferente. E o texto vai nos mostrar quais são essas diferenças do Senhor Jesus. O verso 47 diz que todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Se por um lado nós podemos imaginar a finitude humana, o estar num mundo caído, por outro lado, irmãos, foge daquilo que é normal para nós imaginar alguém sem pecados. Isso porque é comum você ver uma criança com preguiça de estudar. E claro que ela poderia saber muito mais. Claro que ela poderia ir muito além. Mas a preguiça às vezes não deixa. E a preguiça é o quê? Pecado. Agora imagina uma criança estudando sem o pecado da preguiça. Claro que o seu desenvolvimento seria muito mais acelerado. Imagina uma criança estudando comprometida com o que está fazendo, sem qualquer relaxo. E eu fico imaginando Jesus estudando, comparando como eu estudava. Meu caderno era todo relaxado. Tinha um monte de orelha, um monte de página rasgada, página furada de tanto que eu apagava. O professor colocava os textos na lousa, eu trapaceava, pulava uns trechos. Sabe, ficava conversando. Meu problema na escola é que eu conversava muito. Aí o professor começava lá. Aí no meio do caminho, ele ia voltar para apagar e eu começava a pular os parágrafos. Para depois levar o caderno e receber o visto da professora. Então eu trapaceava na cópia do texto. Mentia, falando que havia feito a tarefa. Era preguiçoso e ficava desobedecendo a professora conversando. Agora imagina eu e Jesus sentados na mesma sala aprendendo as mesmas coisas. Eu com todos esses pecados e ele sem nenhum destes. Quem aprenderia mais? Claro que o Senhor Jesus. Ele era igual a mim quando criança. Teve 10 anos, 11 anos, 12 anos. Brincou, caiu, se machucou. Contudo, na aula ele aprendia, porque ele prestava atenção, não tinha pecados. Era diferente. Não ter o pecado como amarra para o seu desenvolvimento te faz alguém muito especial. E se isso para Jesus foi desfrutado na sua totalidade, porque ele não conheceu o pecado, para nós podemos, pelo menos, entender que quanto mais eu me esforçar para viver uma vida santa, ainda que eu saiba que eu não serei como Jesus, melhor eu serei em tudo em que eu me aplicar a fazer. Em tudo que Jesus se propunha a fazer, ele era o melhor, por uma questão simples, ele não tinha pecado. Então ele se dedicava mais, aprendia com mais facilidade, era aplicado, obediente, disciplinado, e se desenvolvia. Eu e você não seremos como Jesus, porque nós ainda teremos o pecado. Mas saiba que se você lutar para ter uma vida santa, isso vai melhorar sua condição profissional, pessoal. Quanto mais santo você for, melhor marido você vai ser. Quanto mais santo você for, melhor profissional você vai ser. Até melhor aluno você será. Jesus tinha então uma inteligência admirável. Todos admiravam o seu conhecimento. Verso 48, logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, tomados de maravilhamento, olhando o Senhor Jesus falando e discutindo sobre a Escritura com os doutores da lei.
Jesus também era diferente não só pela sua inteligência, mas também porque ele tinha plena consciência da sua missão. Veja isso na resposta dele no verso 49. Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Pastor, a partir de quando Jesus teve entendimento de que ele era o Messias? Nós não temos essa informação na Escritura. Mas neste momento, nós já conseguimos ver que Jesus aos 12 anos sabia quem ele era, quem era o seu pai e qual era a sua missão. Me cumpria estar na casa do meu pai. Jesus já tinha algum tipo de consciência ministerial neste momento. Não estou falando que Jesus sabia que iria morrer numa cruz. Não estou dizendo que ele sabia que seria tentado pelo diabo, que seria batizado por João Batista. Ainda não. Mas já há uma consciência ministerial. Já há uma consciência de que ele não é um homem qualquer, que ele é o Filho de Deus, o Messias, o Verbo que se fez carne. E esta consciência ministerial é marcada em toda a vida de Jesus, em todo o ministério registrado de Jesus. Ele sabia que teria que morrer. Ele sabia que teria que padecer. Ele sabia que estaria com o Pai. Ele sabia que um dia voltaria. Jesus sempre soube o que iria acontecer com ele. Ele era Deus e sabia que era Deus. Igual, porém diferente. Veja o verso 51. Ele vai então para Nazaré junto com a sua família. E em tudo ele era submisso aos seus pais. Jesus era diferente por ser admirável na sua inteligência, no seu conhecimento. Diferente por ter consciência da sua divindade e do seu ministério. Diferente também pela sua plena obediência. E eu fiquei pensando no meu filho, que não é plenamente obediente. E o quanto isso é totalmente diferente. E se o meu é assim com 4 anos, eu imagino com 12. Irmãos, nós vimos nesta noite, dos versos 41 a 52 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, que Jesus foi uma criança igual, mas diferente. Igual porque ele teve uma família com pai, com mãe, uma família com problemas, com pecados. Igual porque ele esteve numa situação e num contexto de mundo caído. Adoeceu, sentiu frio, fome, sede. Igual porque ele se desenvolveu no seu conhecimento, na sua condição física, até na sua maturidade para servir. Tudo isso igual a mim e a você. Nós vimos, contudo, que ele também foi diferente. Inteligência admirável, plena obediência e consciência da sua divindade. Mas como tudo isso faz sentido para a minha vida e para a sua? Como nós podemos ser edificados a partir destas verdades que nós acabamos de ser informados sobre o nosso Cristo? Eu quero destacar 2 coisas deste Deus que se fez homem, que devem trazer a nós um sentimento diferente ao sairmos daqui nesta noite. Primeiramente, eu quero falar da humildade de Jesus. Sendo Deus, se fez servo. Sendo Deus, se colocou em condição de depender de pessoas. A humildade de Jesus nos ensina muito. Porque por vezes nós não temos esta humildade. É que eu não gosto de pedir ajuda para ninguém. Imagine o Criador dos céus e da terra se colocar na condição humilhante de ser amamentado por uma mulher. E de depender da boa vontade dela, de acertar qual era a razão do seu choro. Não o atendendo em todas as suas expectativas. Mas eu e você não gostamos de pedir ajuda. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores precisou de ajuda para se alimentar, para falar, para andar, para escrever, para aprender, para conhecer. Ao cair, para ser levantado por alguém. Ele se humilhou nessa medida, por mim e por você.
A humildade de alguém que esteve disposto a ouvir. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, pastor. Não gosto de pedir ajuda para ninguém, também não gosto de ninguém dando palpite na minha vida. Imagine alguém que fez a lei, ter que ouvir da lei. E por vezes nós não queremos ouvir pessoas que sabem mais do que a gente. E Jesus sabia mais do que todo mundo. Sendo Deus, se colocou em condição humilhante de esvaziar-se da sua glória. Eu não sei se você já teve essa vontade de voltar aos 18 anos, mas com o conhecimento e a maturidade que você tem hoje, talvez aí perto dos seus 40, ou 50, ou 60. Já teve essa vontade? Direto, às vezes eu me pego pensando assim, rapaz, se eu tivesse 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia voar. Mas com 18 anos, se me desse um copo, eu não fazia um O. Não conseguia. Era muito limitado, coitado. Agora pensa que Jesus fez o caminho inverso. Nós consideramos assim, né? Como seria bom poder voltar lá atrás com a cabeça que eu tenho hoje. Seria extraordinário. Rapaz, que diferença que eu ia fazer. Olha, eu ia estudar tão melhor. Lá naquela empresa que eu passei. Para aquela menina que me deu fora, hoje eu daria essa e essa fala. Ixi, ia ser tudo maravilhoso. Agora Jesus fez este caminho, mas não voltando para ser uma criança que sabia de tudo, mas sendo Deus, em condição exaltada, se humilha para vir sem saber de nada. Ok, você vai voltar. Mas com uma criança especial, diferente, superdotada, não. Você vai voltar sem saber nada. Ok. E eu e você, por vezes, orgulhosos e vaidosos, não queremos nos assentar para ouvir outros. A humildade de Jesus fez o Deus, Criador dos céus e da terra, se pôr em condição de ser servido por homens pecadores. A humildade de Jesus colocou o Deus, conhecedor de todas as coisas, que nunca teve conselheiro para nenhuma de suas decisões, se colocar assentado, ouvindo outros homens. A humildade do Senhor Jesus o fez se submeter a homens e mulheres comuns, como José e Maria. E em tudo lhe era submisso. E está aí você falando, na minha vida mando eu. Jesus nos convida a sermos parecidos com Ele. E a pergunta que eu te faço é, esta humildade de Cristo se faz presente na sua vida? Você é alguém parecido com Jesus, disposto a ser ajudado, disposto a ser servido, disposto a aprender com outros, disposto a receber ordens de outros, mesmo que estes outros sejam inferiores a você. Jesus fez isso. Imite ao seu Cristo. A segunda característica deste ato de Cristo, do Deus que se fez homem, que eu quero destacar, é a sua empatia. Ele fez e destacamos a sua humildade. Ele fez e destacamos a sua empatia. Hebreus vai nos dizer assim, nós temos um sacerdote que se colocou em nosso lugar, que consegue nos entender, porque ele se compadeceu de nós. E se compadeceu porque ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Não é um sacerdote arrogante, que simplesmente diz, vocês têm que fazer e pronto. Ele sabe as nossas dificuldades, porque ele viveu essas dificuldades. Sabe quando a gente fala de governos utópicos e dissonantes com a realidade? Que a gente comenta assim, é muito fácil para esse presidente, vereador, governador, prefeito falar. Ele não passa no SUS. Não é assim que a gente fala às vezes, né?
Ele não vai pegar o ônibus lotado amanhã cedo, é fácil para ele falar. É fácil para ele tomar essa decisão. Não é ele que vai ficar 2, 3 horas a mais no trânsito. A gente não fala desta condição de homens que decidem por nós, sem contudo se compadecer de nós e viver como nós vivemos. E a gente não torce às vezes falando, olha, se um dia eles precisassem usar o transporte público, a educação pública, a saúde pública, eles faziam algo diferente por nós. Não é assim que nós falamos? Com Deus a gente não pode dizer isso. Com Deus nós não podemos usar essa argumentação, com Ele não se aplica. Porque se nós falarmos, Senhor, queria ver se o Senhor passasse pelo que eu passei, Ele fala, mas eu passei. Queria ver se o Senhor tomasse esse tombo que eu tomei, Ele fala, mas eu caí também. Eu também sofri. Eu também estive exposto a essas condições. Vivi como vocês viveram. Ele consegue entender a minha lágrima e a sua. Ele consegue entender o meu sofrimento e o seu. E o mais belo, ele não foi forçado a essa condição, ele quis estar nesta condição. É o Deus que te entende. É o Deus que me entende. É o Deus que sabe o que é ter dificuldades dentro de casa, porque a família dele não era perfeita. É o Deus que sabe a dificuldade e a dor da separação de alguém que se ama. Porque a infância de Jesus registra-se a presença de José, mas na sua vida adulta não. O seu pai não estava lá com ele quando adulto. Ele sabe o que é ter o luto da perda de um pai. O que significa perder alguém que se ama. Ele sabe o que é ficar doente. Ele sabe o que é ser perseguido, humilhado. Ele sabe quais são as dificuldades de se aprender alguma coisa. Ele sabe e conhece a minha dor e a sua dor, de dias difíceis, de angústia, de aflição, de medo. Ele sabe o que é sentir sede. Ele sabe o que é sentir frio. E o mais belo de tudo isso é que ele não foi obrigado a passar por nada disso, mas voluntariamente, por amor, ele se pôs em todas essas condições. A humildade e a empatia do Senhor Jesus tem uma cor, e esta cor é a do amor. Ele se humilhou. Ele se colocou em condição igual à minha e à sua, porque Ele nos amou. Essa foi a motivação da sua obra. Uma criança igual, mas diferente. Humilde, que sentiu o que eu e você sentimos. Que faz o Deus Criador dos céus e da terra nos compreender e nos entender perfeitamente, por uma única razão. Ele amou a mim e a você. E por me amar e te amar, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele não precisava. Ele poderia ter ficado lá, mas ele quis. Como você tem vivido para este Deus? Qual é a sua postura diante destes feitos do Senhor, do Redentor, por mim e por você? A dele foi de humildade, talvez a sua tenha sido de orgulho, de achar que não precisa nem mesmo dele. E talvez você demonstre este não precisar quando você não se importa em ler a Bíblia, em orar e estar na casa dele. Se ele precisou sentar para ouvir a palavra no templo, imagine eu e você. Talvez a sua postura não seja de empatia para com o seu próximo. E o meu convite a você, diante daquilo que Cristo fez por você, se renda a Ele, viva para a glória dEle. Sente de que vale a pena, de que Ele é fiel, de que aquele que não poupou a sua própria vida antes entregou por nós, nos dará com Ele, graciosamente, todas as coisas. Vamos colocar em pé?
Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós bendizemos a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, plenamente homem, plenamente Deus, Verbo que se fez carne, que aqui viveu, cresceu, conheceu, aprendeu, contudo sem pecar. Bendizemos a Ti porque o Senhor fez isso por amor, e ao fazê-lo nos ensinou sobre a humildade, ao fazê-lo nos mostrou o quanto o Senhor se importa conosco. E é bom saber que nós temos um Deus que entende a nossa lágrima, que sabe a nossa dor, que sabe do nosso sofrimento, e que veio justamente para pôr fim a tudo isso. A Tua morte na cruz, ó Deus, é a certeza que nós temos, que um dia o pecado vai acabar, a dor vai acabar, a morte vai acabar, o adultério vai acabar, a traição vai acabar, a mentira vai acabar, a desonestidade vai acabar, as injustiças acabarão. Nós temos plena certeza que este dia chegará pela obra de Cristo Jesus, na cruz em nosso lugar, garantindo para nós salvação e vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Se alguém aqui, ó Deus, sofrendo, sem conseguir enxergar este amor do Senhor por ela, que o Senhor, ó Deus, convença através da ação do Teu Santo Espírito, que esta pessoa foi tão amada pelo Senhor ao ponto do Senhor se fazer uma criança, só para viver como ela viveu e salvá-la através da cruz. E que este entendimento conduza essa pessoa a amar o Senhor acima de todas as coisas e viver para a Tua glória. E aos que já creem, que sejamos estimulados a uma vida de santidade, sejamos estimulados a uma vida de aprendizado, a uma vida de humildade, de empatia, de compaixão, nos tornando mais e mais parecidos com o Cristo que dissemos seguir e ser discípulos. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus.